Quando em Atos 6 nós temos ali o nascimento do diaconato, homens cheios do Espírito Santo, 7 varões serão escolhidos, cheios do Espírito Santo, para cuidarem das mesas das viúvas. Os apóstolos dizem algo muito interessante. Eles dizem para a igreja: escolhei entre vós 7 pessoas, 7 homens cheios do Espírito Santo, para cuidarem desse importante negócio, mas nós nos consagraremos à oração e ao ensino. A partir desse texto, o Novo Testamento está deixando claro para nós que as duas funções pastorais são oração e ensino. Amém. Não são outras coisas. O pastor precisa se dedicar ou se consagrar à oração e ao ensino. Nas quartas-feiras é o tempo em que mais podemos nos debruçar sobre determinadas coisas, como o faremos agora. Nós nos consagraremos à palavra de Deus. Amém. Em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo se prende a um grande tema, que é a corrupção geral do gênero humano, ou a universalidade do pecado e da condenação humana. Observa que Paulo vai se ater a esse tema por 3 capítulos da carta. Ele vai gastar tempo falando sobre isso. E hoje a gente entra no verso 18. Se puséssemos um subtítulo, a mensagem seria justamente quanto aos gentios ou quanto aos não-judeus. E Paulo vai tratar do tema da corrupção humana especificamente entre os não-judeus, entre os gentios. Lemos então Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. De 1,18, nós lemos de 1,18 a 1,23, até 3, verso 20, o tema do apóstolo é a universalidade do pecado e da condenação humana. No capítulo 3, verso 23, Paulo dirá a frase tão conhecida por nós: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 3, verso 10, Paulo vai dizer: não há justo, nenhum sequer. A consequência disso, na visão paulina, é de que toda boca se cala, de que o mundo inteiro está sujeito ao julgamento de Deus. Isso ele vai dizer no capítulo 3, verso 19. Então, todo esse trecho, de 1,18 a 3,20, é escrito paulino para sustentar, ou sustentando, a tese da universalidade do pecado humano e da condenação. Paulo deixa isso claro em Romanos 3,20, quando ele afirma que, com base nas obras da lei, nenhuma carne será justificada aos olhos de Deus. Ou seja, a finalidade de Paulo, de 1,18 a 3,20 de Romanos, é deixar claro que a salvação, providenciada por Deus no Evangelho, é uma necessidade universal,
todos precisam do Evangelho. Paulo vai deixar claro que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tão somente por causa da revelação da justiça de Deus apropriada pela fé dentro do Evangelho. Então, cada ser humano, ao crer, toma posse da justiça que procede de Deus, justiça por meio da fé. Paulo, com todo o seu argumento, demonstra que todos, na próxima quarta-feira nós devemos ver também a fala de Paulo sobre os judeus, mas Paulo demonstra ao longo do seu argumento, ou por meio do seu argumento, que todos, judeus e gentios, são culpados perante Deus e estão inteiramente destituídos do bem que os tornaria naturalmente agradáveis a Ele e, portanto, estão sujeitos à ira divina. Estou enfatizando isso e enfatizarei isso até o final da mensagem. Paulo gasta 3 capítulos para dizer a raça humana não é por si só agradável a Deus. Não pode ser. Agora, Paulo vai abordar as questões do pecado, da apostasia e da degeneração, apostasia e degeneração no nosso mundo não judeu. Vamos então ao verso 18. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu, diga comigo, se revela. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O verso grego, esse verso 18, se inicia mesmo com essa expressão, se revela. Há uma ênfase nesta revelação de Deus. Mesma expressão que já havia aparecido para nós lá no capítulo 17, no versículo 17, versículo anterior, quando a justiça de Deus se revela por meio do Evangelho. Mas o sujeito aqui é diferente. Há um contraste entre os versos 17 e 18. Então nós vamos reler o 17 e reler também o 18. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Paulo fala no verso 18 de impiedade e injustiça. E essa impiedade e injustiça aparecem como uma antítese óbvia da justiça de Deus que aparece no verso 17. Essa antítese, essa contraposição de termos aqui, sem dúvida alguma, demonstra que a justiça de Deus, citada no verso 17, não é o ato de justiça, mas é justamente aquela retidão que Deus providenciou por meio do Evangelho para satisfazer, junto a Ele mesmo, a necessidade da qual a ira de Deus é a manifestação. Há uma necessidade, há um problema, para o qual se manifesta, ou para a qual essa necessidade se manifesta, a ira de Deus. A resposta de Deus para esse problema é a justiça que Deus dá. Não temos nenhuma necessidade, ao falarmos sobre a ira de Deus, e aqui a gente faz parênteses, nós não temos nenhuma necessidade de apresentar ou tentarmos apresentar Deus sem um caráter afetivo. Tratando o tema da ira de Deus de uma perspectiva absolutamente técnica, nós não vamos enveredar por esse caminho, não faz sentido. A ira de Deus não deve ser entendida em termos, por outro lado, de explosão de ódio. Como, em perspectiva humana, normalmente a ira está associada à explosão de ódio. Nem deve representar um Deus desprovido de emoção, desprovido de afeto, nem deve expressar para nós explosões de ira. A ira de Deus não se trata de nenhuma dessas coisas.
E a ira de Deus é mais do que mera conexão natural entre pecado e consequência. Também não é isso. A ira de Deus, como Paulo a apresenta, é algo que ocorre no interior de Deus, na própria mente de Deus, e definiríamos, a santa reação do ser de Deus contra tudo aquilo que é contrário à sua santidade. Deus tem que reagir. Deus não é inerte. Ou seja, a ira de Deus possui um caráter pessoal, possui um caráter específico. Isso é demonstrado na fala de Paulo quando ele diz que ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. É algo ativo. É algo que brota do interior de Deus e que vem ao mundo criado como revelação. Certamente você já teve contato com falas empolgadas acerca do imensurável amor de Deus. E é verdade, a Bíblia deixa claro para nós isso, a cruz deixa claro para nós que o amor de Deus é imensurável, não dá para se medir. Mas talvez você já tenha tido contato com pessoas que, por estarem empolgadas com o imensurável amor de Deus, negam a Deus sua ira. E com isso negam a Deus a sua santidade. Apresentam um Deus sujeito a não ser santo. Mas a doutrina apostólica, preste muita atenção nisso, isso está sendo gravado. A doutrina apostólica não conhece um Deus sem ira. Embora os apóstolos saibam que Deus é tardio em irar-se, como já diziam os profetas. Naum, por exemplo, diz isso com todas as letras. Naum, capítulo 1, verso 3. Entretanto, Yahvé demora demais para se irar. É paciente e longânimo, mas seu poder é incalculável. Yahvé, olha só como arremata Naum, Yahvé não deixará impune o culpado. Ele tarda em manifestar sua ira, mas há um momento em que ele o faz. Naum 1:3, no final ainda diz, o seu caminho, o caminho de Deus, está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então hoje, nós precisamos meditar nestas coisas. Meditarmos sobre um Deus que tem sua ira, que é a manifestação clara da sua santidade, que é a resposta necessária do Criador do universo para toda manifestação contrária à sua santidade. A ira de Deus tem caráter dinâmico, vivo, contínuo. Ela continuamente se revela. Esse caráter dinâmico aparece no verso 17, falando sobre a justificação que procede de Deus, a justiça de Deus para os salvos. E isso também continuamente se revela por meio do Evangelho. Só que a ira de Deus, diz o verso 18, opera de modo eficiente e dinâmico no mundo dos homens, procedendo dos céus, do trono de Deus, como ira ativa. Diga comigo, ira ativa. Visto, diz o verso 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Então nós precisamos agora considerar as punições infligidas para o pecado, ou quanto aos pecados dos homens, como resultado do exercício da ira de Deus contra toda impiedade. Há uma manifestação ativa, positiva, do desprazer divino diante do pecado.
Talvez você já até tenha ouvido a expressão, eu já ouvi, tenha ouvido a expressão, Deus não pune ninguém, Deus não castiga. Paulo diz em Romanos que isso é absolutamente falso. Não há uma gota de verdade nessa declaração. Deus não é o Criador que abandonou sua criação. Ele é o Santo, que se volta contra a maldade, contra a injustiça, contra o pecado, e o pune. Há quem alegue, como um teólogo romano chamado Paul Philippe, que essa expressão que aparece aqui no verso 18, acerca da ira de Deus, que ela se revela. Esse teólogo romano diz que isso se trata exclusivamente, isso se refere exclusivamente a revelações extraordinárias, através de atos miraculosos. Portanto, apenas manifestação de ira em situações ou por meios sobrenaturais. E esse teólogo romano utiliza o uso, esse é o argumento dele, o uso que o Novo Testamento faz dos termos revelar e revelação para sustentar essa tese. A ira de Deus, então, só se manifestaria, como, por exemplo, aconteceu lá no dilúvio, na Torre de Babel, confundindo as línguas, apenas por meio de casos ou situações, ou manifestações, digo, miraculosas. Mas restringir a revelação da ira de Deus a esse tipo de juízo miraculoso apenas, ou até mesmo apenas ao juízo final, não concorda com algo que o próprio Novo Testamento diz. Por causa da teimosia, do coração insensível, que não se arrepende, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, verso 5, que o ser humano acumula ira sobre si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Entretanto, apesar de Paulo dizer isso em Romanos capítulo 2, verso 5, isso parecer concordar justamente com a tese de Paul Philippe. O tempo presente do se revela nos versos 17 e 18 está em paralelo. E mais, os julgamentos nos próximos versos, então assim antes, assim como a justiça de Deus se revela continuamente, a justificação de Deus se revela continuamente na vida dos salvos, continuamente se revela a ira de Deus contra a impiedade, ou seja, o se revela está em paralelo no tempo presente, nos versos 17 e 18, mas, segundo argumento, os julgamentos que vão aparecer nos próximos versos são infligidos por Deus sobre as nações gentias por causa dos seus pecados e são, no dizer de Paulo, considerados penalidades executadas no cumprimento da ira de Deus. Ou seja, não podemos dizer que essa ira apenas se manifesta em situações miraculosas ou apenas virá a se manifestar no juízo final. Heinrich Meyer, outro teólogo, este alemão, diz que o uso que se vê no Novo Testamento, sim, permite o emprego do verbo revelar como sendo esta coisa contínua que vem e que não chega apenas por meios miraculosos. Por exemplo, em Mateus 16, 17, a Bíblia diz, ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Este e outros diversos textos do Novo Testamento não dão o menor indício de alguma visão sobrenatural, de alguma transmissão de mensagem por algum ser angelical. Não há nenhum indício de uma experiência que nós diríamos sobrenatural para que essa revelação chegasse. Simplesmente aquela verdade foi plantada no coração de Pedro. E Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus diz, meu Pai te revelou isso. Meu Pai te contou. Nesse texto, Mateus 16, 17, e noutros textos, o termo revelar, no Novo Testamento, se refere a diversas manifestações que não se incluem na categoria de atos extraordinários e miraculosos de Deus.
Há muita coisa que Deus vai revelar. A gente sabe que toda revelação é essencialmente sobrenatural, óbvio, é um encontro com Deus Todo-Poderoso, mas haverá muitas maneiras, modos pelos quais Deus se revelará, que nós consideraríamos, nós chamaríamos de modos naturais de revelação. Aliás, veremos isso no decorrer desta mensagem. A ira de Deus, portanto, continuamente se revela em questões que nós não chamaríamos sobrenaturais. E as considerações do contexto aqui de Romanos capítulo 1, até o capítulo 3, é verdade, indicam que é necessário vermos esta revelação da ira de Deus justamente nessa perspectiva que nós chamaríamos natural. João Calvino vai dizer o seguinte, que toda impiedade humana é designada nesta fala de Paulo, no verso 18, através de duas expressões distintas, que são ingratidão em relação a Deus. As duas, na verdade, são ingratidão em relação a Deus, manifestando-se de duas formas. Em dois termos do grego, um acebeia e outro adikia. Acebeia, diz Calvino, seria impiedade, implicando na desonra de Deus. Enquanto adikia seria injustiça, significando que o homem, ao transferir, ao tomar para si o que pertence a Deus, injustamente priva a Deus de sua devida honra. John Murray vai levemente, não de modo integral, mas levemente discordar da posição de Calvino, dizendo o seguinte: a impiedade fala daquela perversão de natureza religiosa, ao passo que a perversão, que aparece no texto, traduzido em algumas Bíblias, se refere àquilo que tem caráter moral. Então Paulo estaria falando de pecado em perspectiva religiosa e depois em pecado em perspectiva moral. John Murray prossegue dizendo: a primeira impiedade pode ser ilustrada pela idolatria e a última pela imoralidade. Ele ainda diz, grande teólogo John Murray, que essa ordem de apresentação é significativa, é muito importante. Na descrição da degeneração feita pelo apóstolo, a impiedade, que aqui, no dizer de John Murray, é aquela perversão de natureza religiosa, a impiedade é precursora da imoralidade. A imoralidade tem mãe. A perversão de natureza religiosa, a impiedade. Eu não quero entrar no mérito da discussão de dois grandes teólogos, mas quero pensar com vocês no seguinte. Paulo, efetivamente, nesse texto diz que os homens detêm a verdade pela injustiça. E a pergunta que a gente faz é, do que propriamente Paulo está dizendo ao afirmar estas coisas? Os homens detêm a verdade pela injustiça. E isso pode ser resultado destas coisas aqui que foram discutidas por João Calvino e John Murray. O vocábulo que Paulo utiliza aqui, detém, em grego, é katekonton. E esse termo, com frequência, é interpretado com o sentido de abafar, de suprimir. Então, a verdade seria algo que se manifesta entre os homens, mas eles a abafam, eles a suprimem. Isso é verdadeiro. É real que os seres humanos têm, e a gente verá isso daqui a pouco, contato com essa manifestação da verdade e a suprimem. Sem dúvida, há um testemunho em favor da verdade que emana do íntimo do ser humano. Presta muita atenção nisso, porque esse é um conceito-chave.
mesmo que ele emane do íntimo, ele é baseado em algo externo, mas que os homens suprimem esse testemunho em favor da verdade, que emana do íntimo, fruto de contato com algo externo, os homens suprimem por sua injustiça. Entretanto, os tradutores da Bíblia parecem ter captado mais precisamente o que Paulo queria dizer, à luz do contexto, quando ele utiliza o termo katekonton, detém. O uso costumeiro que o Novo Testamento faz desse termo, com frequência significa deter, possuir, reter. Então chegou a mim, eu não passo adiante, eu retenho isso. Eu restringo esse conhecimento a mim mesmo e impeço que outros tenham contato com ele. Esse sentido do texto, mais do que apenas suprimir, mas impedir que outros tenham contato com a verdade, esse sentido faz toda a concordância, eu tenho toda a concordância com o contexto da fala de Paulo. A gente vai ver isso até o final. Paulo estava lidando com a verdade que procedia, essa verdade que brotava do íntimo, era fruto de algo externo. O quê? Paulo, no texto, está claramente lidando com a verdade que procedia das obras observáveis de Deus na criação. Essa noção de reter expressa muito bem a reação dos homens que, por causa da sua injustiça, oferecem à verdade um aprisionamento. Quando Paulo diz pela injustiça eles detêm a verdade, pela injustiça, Paulo está falando pela prática da injustiça. É assim que os seres humanos resistem ao avanço da verdade, por meio da prática da injustiça. Volto à leitura dos versos 18 e avanço para o 19. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Agora, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Paulo começa o verso 18 com portanto. Há uma relação com aquilo que, evidentemente, antecede esse verso. Então nós vamos agora entender os versos 18 e 19 à luz do que vinha sendo falado. O verso 19 afirma que os homens detêm a verdade pela injustiça. Eles impedem a verdade porque há uma manifestação da verdade para eles. Paulo diz o que de Deus se pode conhecer. A ira de Deus se manifesta contra toda inverdade e injustiça, porque os seres humanos detêm o avanço da verdade por causa da sua injustiça. Detêm como? Detêm porque eles têm conhecimento da verdade, eles têm contato com a verdade, mas eles praticam o que é mal. E como eles têm contato com a verdade? Porque Deus lhes revelou o que de Deus se pode conhecer, Deus colocou diante deles. Olha a força da fala de Paulo. Diga comigo, o que de Deus se pode conhecer. Paulo vai definir esse conhecimento no verso 20. Por enquanto, apenas é dito. Então parece que Paulo está numa sequência invertida do pensamento, né? Ele está saindo do efeito para a causa. Por enquanto, é declarado apenas que algo se manifestou aos seres humanos. Algo se revelou a eles. E quando se revelou a eles, na verdade se revelou neles. Deus manifestou para eles. E isso chegou ao interior deles, ao seu íntimo. Paulo não está falando do que ele vai dizer em Romanos 2, versos 14 e 15,
Lá ele vai falar sobre um conhecimento que é próprio do ser humano. Ele diz que, em Romanos 2, 14 e 15, que quando o ser humano, sem ter contato com a lei, pratica o que está no texto da lei, faz-se lei para si mesmo, porque a lei foi gravada no seu interior. Então Paulo sustenta que há um conhecimento inerente à mente humana, mas aqui, por enquanto, em Romanos 1, versos 18 e 19, Paulo está falando de um conhecimento derivado de uma revelação que é externa ao homem. Ele está falando daquilo que Deus torna manifesto aos homens e que estes podem conhecer através das obras da criação de Deus que podem ser observadas. Há um conhecimento acerca de Deus que é manifesto aos homens através das obras da criação. É algo manifesto entre eles. E claro, é óbvio que a manifestação da verdade aos homens pressupõe de antemão a existência de consciência, de mente no ser humano. É lógico que a revelação sempre é dada a quem possui consciência, a quem possui inteligência, inclusive, para processar essa revelação. Trata-se de uma revelação para o ser humano, que deve estar no ser humano. Aquilo que a faz ser dada a nós é justamente aquilo que está em nós, ou seja, nossa mente, nosso coração. Nós somos capazes de recebê-la. E há um contraste entre a justiça de Deus que se revela e o Deus que se pode conhecer. A justiça de Deus se revela continuamente a favor do homem, na vida do homem, no interior do homem, para o homem, em prol do homem. O que de Deus se pode conhecer continuamente se revela com outro conteúdo, de uma outra maneira, de uma forma externa ao homem. Há uma manifestação peculiar a todos que é encontrada na criação. E há uma manifestação exclusiva que é encontrada por meio da justificação, da salvação. O que de Deus se pode conhecer, então, é algo que Paulo trata de modo específico, encontrado na criação, mas a amostra revelado a todo ser humano, uma verdade que se refere a Deus, disponível a todos os indivíduos. Agora, do que Paulo está falando? Estamos juntos no pensamento? Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. É disso que Paulo está falando. A relação desse verso 20 com os versos anteriores é apresentada nos seguintes termos, por um grande teólogo chamado Gifford. A sentença, porque os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem, é uma explicação da frase, porque Deus lhes manifestou. E digo, que o modo pelo qual essa manifestação foi feita a eles é também o modo que é feita a todos os homens em todos os tempos. A explicação é apresentada na forma mais geral e abstrata possível, usando-se o tempo presente, a voz passiva, sem qualquer limitação de tempo ou de pessoas. Ou seja, desde o início do mundo, desde a origem do universo, desde que o homem existe, para todo homem, desde o início, o eterno poder de Deus e a sua natureza divina
podem ser percebidos a partir da criação. Desde sempre, para todos, em todo lugar. E o homem é, por causa disso, indesculpável. Os atributos invisíveis de Deus. Vamos falar isso juntos? Os atributos invisíveis de Deus. Paulo diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Do que Paulo está falando com essa expressão, os atributos invisíveis de Deus? Bem, o próprio Paulo vai explicar, né? Ele vai dizer que são as qualidades que ele vai especificar em seguida no mesmo verso. Ele diz, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Observa que Paulo diz atributos Se são invisíveis, a ideia de Paulo é não são perceptíveis por meio dos sentidos naturais. Não podem ser vistos, não podem ser tocados, esses atributos, essas características divinas são invisíveis. Não são percebidas pelos sentidos. Mas ao mesmo tempo, Paulo diz que esses tais atributos invisíveis, olha só, claramente se reconhecem. Então Paulo está apresentando para nós um paradoxo. Ele está dizendo para nós que é claramente apreendido pela concepção mental aquilo que é sensorialmente imperceptível. Não são os sentidos que captam essas características do divino. Não podem. Mas, por meio da contemplação da natureza, eles são catapultados, os seres humanos, são catapultados a essa percepção do divino, que não acontece por meio dos sentidos naturais. Os sentidos naturais, então, são o meio, em contato com a criação, para que se experimente outra coisa, de outra categoria. Que coisa maravilhosa. O ser humano é catapultado pela glória presente na criação à revelação de Deus mesmo. Deus mesmo, ele não vê na criação. Deus propriamente, ele não vê na criação. Mas a criação deixa pistas. São as pegadas de Deus. É o rastro. Aleluia. Paulo diz, claramente se reconhecem. Os atributos invisíveis claramente se reconhecem. Isso é uma explicação de algo que ele já falou, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O entendimento percebe, o raciocínio inteligente percebe. Agora, olha que interessante, Paulo salienta que há uma clareza nisso. A clareza oferecida pelas coisas que foram criadas é enorme em servirem de mediação para que nós possamos perceber os atributos invisíveis de Deus. Isso é claramente percebido. Ou seja, os atributos invisíveis são percebidos com clareza por meio das coisas que foram criadas. São obras criadas, observáveis, perceptíveis aos nossos sentidos, que nos levam a um claro entendimento de que Deus tem poder eterno e é um ser superior. Aleluia.
Paulo diz: os atributos invisíveis de Deus são seu eterno poder e sua própria divindade. É claro que Paulo não tem a intenção, e a gente tem que já esperar isso do texto, né? De especificar todos os atributos de Deus. A intenção de Paulo não é fazer uma listagem sobre isso aqui, mas é sintetizar. O Antigo Testamento, com o qual Paulo estava absolutamente familiarizado, mencionara outros atributos que são demonstrados na criação visível de Deus, tais como a sabedoria, a bondade, até a justiça divina. Então, a escritura que governava os pensamentos de Paulo, se Paulo fosse detalhar, exigiria uma enumeração mais extensa do que a que ele apresenta aqui. Mas o que ele fala, embora sintético, é para nós agora da mais alta importância. Diga comigo: eterno poder. Paulo fala de algo específico, detalhe, dizendo que o poder que Deus tem é, por natureza, eterno. Nunca começou, nunca terá fim, não oscila para mais nem para menos. É absoluto, desde sempre e para sempre. O poder de Deus é assim. A eternidade de Deus, a eternidade do poder de Deus é o foco agora da fala de Paulo. Mas quando Paulo diz, os atributos invisíveis de Deus são claramente percebidos por meio das coisas criadas, ele diz, eterno poder e sua divindade. Divindade é um termo genérico. Se eterno poder é algo bem específico, divindade é algo genérico, distinto então da categoria do termo poder ou da expressão eterno poder. Mas esse vocábulo genérico expressa as perfeições divinas. E aqui eu quero citar de novo Heinrich Meyer. Ele vai dizer que é a totalidade daquilo que Deus é, como um ser que possui atributos divinos. Então, ainda que Paulo aqui não especifique, ele sintetize, encontramos nessa fala de Paulo todas as características do divino. Como somos remetidos a todas essas características do divino? Por meio das coisas criadas. Essa semana, aqueles que já foram à nossa casa sabem que temos ali como vizinhos as árvores. Nossos principais vizinhos são as árvores, os passarinhos, o mato. A quadra da frente, a frente da nossa casa não tem nenhuma casa sequer. A quadra inteira é só mato. E essa semana eu disse para minha família, olha, a gente precisa ficar mais aqui na parte de cima da casa, tendo contato com essa criação. Porque se Deus nos colocou aqui, diante disto, Ele tem algo a nos dizer por meio disso. Falei para minha filha, a gente precisa ficar mais tempo aqui. Quantos aqui querem conhecer profundamente o Senhor? Aquiete-se. Diante da sua criação. De preferência, acompanhado da sua palavra. O mergulho será profundo. Muito profundo. Quando Paulo fala sobre a sua divindade, está falando da soma total das perfeições invisíveis que caracterizam a pessoa de Deus. Consequentemente, a afirmação, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, inclui muitos dos grandiosos atributos invisíveis. Isso é a riqueza da manifestação do ser, da majestade, da glória de Deus, dada por meio da criação visível.
Esse ensino de Paulo expressa o fato de que as obras visíveis da criação de Deus manifestam ou nos levam a termos contato com as perfeições invisíveis dele. Através das coisas perceptíveis aos sentidos, podemos reconhecer as perfeições invisíveis, aprender, captar as perfeições de Deus por meio de suas obras visíveis. Os fenômenos naturais apontam para a mente transcendental e perfeita de Deus, para a sua divindade. A criação então não fala a respeito de si mesma. Ela não nos remete a algo finito, mas ela fala para nós, e aí a gente entende o que o salmista diz, né? Os céus manifestam a glória de Deus, a criação, a obra de Deus anuncia o seu poder, a obra das suas mãos. A criação, mesmo sendo finita, não aponta para algo finito. Deus deixou sobre nós, ao nosso redor, as impressões digitais da sua glória. Isso está manifesto a todos, diz Paulo no verso 19, porque Deus, intencionalmente, Deus lhes manifestou para que tais homens se tornem indesculpáveis. Ou seja, Deus tem um plano, há um desígnio de Deus. Ele desvenda o seu eterno poder e a sua divindade a partir do contato do ser humano com a criação visível. E Deus com isso deixa todos os homens sem desculpa. Agora veja só, isso que nós vamos dizer não é para apontar, não é de jeito nenhum isso. Aliás, Paulo não tem essa intenção. Apontar algum tipo de constrangimento para que o homem se torne justo. Vou explicar. Mas Paulo justamente quer demonstrar, como falamos no início, a pecaminosidade humana. Ele apenas quer deixar claro que o ser humano é iminentemente ingrato. Se nós parássemos para ler a profecia de Isaías nos seus primeiros capítulos, a ênfase do profeta Isaías, inspirado por Deus, é nesta verdade: o ser humano é naturalmente ingrato. O ser humano não é um ser agradecido. E Paulo vai sustentar justamente esse pensamento. Agora, como? O desígnio de Deus é, por meio da sua criação visível, tornar os homens sem desculpa, porque por meio da criação ele revela o seu eterno poder e a sua divindade. Ou seja, se os homens não adorarem a Deus, nem o glorificarem como Deus, mesmo tendo contato com a glória da sua criação, os homens não têm qualquer justificativa para a sua impiedade. A criação torna os homens sem desculpa para não adorarem a Deus. A criação é uma revelação suficiente. Para quê? Paulo não está dizendo para que os homens se constranjam, porque quem não ama a Deus não vai ser por causa dessa fala que o adorará. Mas Paulo quer deixar claro para os crentes de Roma o seguinte: o ser humano não é grato. A revelação é suficiente na natureza para constranger o ser humano a adorar e glorificar a Deus. É tão real isso, que por causa da criação apenas, nem estamos falando da cruz de Cristo, o ser humano já está sem desculpas para não ser um adorador. Por cima da criação ainda vem a cruz de Cristo. Então o ser humano não tem desculpa alguma, mas Paulo agora não usa o argumento da cruz. A inexcusabilidade total do ser humano procede
do contato com a criação e desse decreto, desse desígnio divino, ao olhar as obras criadas, o ser humano deve ser remetido às minhas virtudes invisíveis e me adorar, e me reconhecer como Deus. Verso 21. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, vamos falar isso juntos? Havendo conhecido a Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que o ser humano, por meio da criação, o quê? Conheceu a Deus. Verso 21, eu vou prosseguir no verso. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Por que as pessoas estão sem desculpas? Porque são indesculpáveis, diz Paulo, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Óbvio que o conhecimento de Deus aqui é justamente o conhecimento que procede da manifestação de Deus, mediada pela criação visível. É claro que é a respeito disso que Paulo está falando. Essa manifestação de Deus na criação deixa os homens sem desculpa. Tendo conhecimento de Deus, então, refere-se a essa percepção extraída a partir dessa manifestação da glória de Deus na criação visível. O homem é inexcusável porque, tendo esse conhecimento, não rendeu a Deus a glória, não ofereceu a Deus sua gratidão, embora o conhecimento de Deus por meio das coisas visíveis devesse constranger o ser humano. Com isso estamos dizendo que a natureza humana é dura. O ser humano, por natureza, é um ser ingrato e um ser que não se constrange, o coração naturalmente não aperta. Estamos ressaltando essas coisas com um propósito que será visto até o fim da mensagem. Paulo diz, não o glorificaram como Deus. Fazemos a pergunta, Paulo, o que é isto? Glorificar a Deus. Seria dar mais glória para Deus? Seria acrescentar glória para Deus? Não. Não glorificaram como Deus não atribuíram a Deus a glória divina que lhe pertencia. Não deram para Deus, não reconheceram em Deus, em pensamentos, nos seus afetos, na sua devoção, não reconheceram o lugar que pertencia exclusivamente a Deus. Em virtude das perfeições que a própria criação visível torna manifesta aos nossos olhos. Essa glória, esse reconhecimento, os homens não deram. Estão destituídos dessa gratidão que deveria ser provocada pelo conhecimento que eles possuíam e que deveria ser expressa, essa gratidão, na forma de louvor, de adoração. Com isso, Paulo vai estabelecer a origem de toda a degeneração e de toda a degradação da raça humana. Onde está a sede do mal no ser humano? A sede do mal está no não reconhecimento de Deus como Deus. É aí que toda a maldade humana começa. Toda. Todos os pecados têm esse mesmo fundamento. É o que Paulo vai agora apresentar para nós. O ser humano não parou diante de Deus. O ser humano não se deixou influenciar pela glória da criação.
não se deixou lançar para as coisas invisíveis, para a grandeza delas. Ele se fechou, ele se anestesiou, ele se endureceu. E como se endureceu? Falo isto agora de propósito. Ficou duro. Isso fundamentou vários pecados. Aliás, é só voltarmos para o Gênesis, né? Paulo não está falando nada diferente do que o Antigo Testamento já dizia. A proposta da serpente foi: sereis como Deus. A base de todo pecado é essa: não dar a Deus o lugar que é dele, com exclusividade. Por que eu estou nesse pecado? Seja ele qual for. A resposta é simples. Porque Deus não está sendo reconhecido como tal nesta específica área. Paulo estabelece a origem da degradação e diz que o resumo disso é a idolatria. Nós poderíamos chamar esse trecho de a filosofia da falsa religião. Filosofia bíblica da falsa religião. O paganismo, no dizer de Paulo, não é... Aliás, há pessoas dentro da teologia dizendo isso não é verdadeiro. Não à luz do que Romanos vai dizer. O paganismo, no dizer de Paulo, não é uma religião primitiva, originária, da qual o homem gradualmente foi saindo, foi se elevando até a fé monoteísta, até o conhecimento do verdadeiro Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia apresenta exatamente o movimento contrário. O ser humano estava com Deus. O ser humano tinha relação direta com Deus, contemplava a criação e era catapultado à presença de Deus, mas ele caiu dessa revelação original do Deus verdadeiro e começou a prática de obras idolátricas. Ele começou monoteísta e desta verdade ele se apartou. Paulo fala daquilo de que os homens estão destituídos, e aí passa uma descrição positiva da perversão religiosa dos seres humanos. Já dissemos isto aqui e precisamos relembrar. A mente humana jamais fica vazia em termos religiosos. Não existe vácuo religioso na mente humana. Sempre que o Deus verdadeiro sair do trono, haverá a presença de falsos deuses. Nem que esses falsos deuses sejam outros seres humanos. Mas o homem não tem no trono do seu coração lugar vazio, nunca fica vazio. Paulo diz: antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha a força da fala. Obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, a mente humana se encheu de trevas. As trevas vieram. Paulo fala dos raciocínios. A ideia aqui é de maus pensamentos, de imaginações, mas é também de confusão mental. Paulo vai dizer que quando o homem... Isso é muito importante. Quando o homem deixou de dar a Deus o seu lugar devido, a sua mente perdeu a clareza. A mente humana ficou confusa. Virou um emaranhado de conceitos discordantes, contraditórios. É o que Paulo está dizendo aqui. A mente perdeu a sua clareza, se obscureceu.
Os homens ficaram destituídos de pensamentos frutíferos. A razão humana, divorciada da verdadeira fonte de luz, entrou num delírio de inutilidade. O homem tornou-se um ser que, outrora feito imagem de Deus, agora surge como o sem entendimento. Ele já não sabe mais sobre a vida, não sabe mais sobre a morte, nem sabe mais sobre o mundo em que ele vive. Ele se tornou um ser sem entendimento. O coração, diga comigo, o coração se obscureceu. Versos 22 e 23. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Olha só, o evangelho é simples? Amém. Olha só, Paulo saiu de uma revelação que Deus faz por meio das coisas criadas, visíveis. Essa revelação, naturalmente, catapultaria o coração humano para o conhecimento dos atributos invisíveis de Deus. Essa coisa tão simples foi perdida. E Paulo vai dizer que o homem se autoproclamou sábio. E quando ele fez isso, perdeu completamente o bom senso e foi além. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Esses versos vão descrever em detalhes, então, o estado de degeneração, de degradação religiosa em que o homem caiu. Os homens não simplesmente se reivindicaram como sábios, quando eram insensatos, mas, além disso, ao pretenderem ser sábios, tornaram-se profundamente loucos e se alienaram de Deus. O homem enveredou por aquilo que alguns teólogos vão chamar de monstruosidade. Ele entrou no caminho da monstruosidade, a monstruosidade religiosa. Mudaram, diz Paulo, a glória do Deus incorruptível. Paulo, evidentemente, não está dizendo que a glória que Deus tem seja passível de mudança, de alteração. Ainda mais por parte de seres humanos, claro que não. Claro, Paulo não está falando isso. Mas o que ele está dizendo objetivamente é que os seres humanos trocaram a glória divina como objeto de adoração, de veneração, por outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer tornou-se o centro da vida humana. E aí, a lista de coisas que podem ocupar essa posição central é imensa. A glória de Deus, as perfeições de Deus, que foram manifestas na criação visível feita por Deus, essa glória foi trocada. A loucura substituiu a adoração. Vou falar em português bem simples. A não adoração ao Criador é um ato de profunda ingratidão. Uma ingratidão que Paulo diz beira. E é, na verdade, loucura. É loucura. É o ser humano desconectado completamente da sua própria existência, dos seus próprios porquês, dos porquês do universo, dos fundamentos de tudo. Ele se desconectou do básico. Passaram a adorar e servir a criatura em lugar do Criador. Substituíram a glória de Deus pela semelhança, olha a gravidade disso, a semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o ser humano tornou essas coisas glória, coisas dignas de adoração.
essas coisas entraram no lugar da glória de Deus. Versos 24 a 27. Diga comigo, por isso. É o final da mensagem. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Nos versículos 21 a 23, Paulo falou da apostasia dos povos gentios. Paulo falou disso em termos religiosos, culminando na idolatria grosseira que nós lemos há pouco no verso 23. Agora Paulo entra no verso 24, abordando a retribuição divina à apostasia. Por isso, diz Paulo, indicando que a retribuição divina tem seu fundamento no pecado que foi citado anteriormente, é claro. É uma justa punição pelos pecados cometidos. E isso nos alerta para um princípio invariável. A retribuição opera como julgamento de Deus contra o pecado. Isso é importante. A retribuição, diz Paulo, consiste em entregar o ser humano à imundícia. À primeira vista, a retribuição, que é moral, então são citados aqui pecados na esfera moral. À primeira vista, a retribuição parece ser uma penalidade diferente, uma retribuição diferente, de uma categoria diferente da esfera religiosa, que foi a causa da retribuição. Aparentemente, nós olharíamos para o texto e diríamos o seguinte: a degeneração religiosa foi penalizada pela entrega à imoralidade. Foi o modo que Deus escolheu para penalizar a degeneração religiosa. Então, o pecado cometido no terreno religioso foi castigado na esfera, no terreno moral. À primeira vista, nós diríamos isso. Entretanto, a pecaminosidade antecedente não se limitava à esfera religiosa. Porque Paulo diz, pelas concupiscências do seu próprio coração. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Ou seja, a condição moral em que os homens já se encontravam era de imundícia. E aí foram entregues àquilo que eles já ansiavam, já desejavam. Não foi algo criado para eles, mas apenas Deus entregou, por meio de seu ato judicial, o ser humano a uma imundícia que já existia. Então a penalidade consistiu na entrega do homem à imundícia que já o caracterizava, que Paulo chama de concupiscência do seu próprio coração. A concupiscência estava lá, enquanto o homem colocava coisas e a si mesmo no lugar de Deus. E Deus disse: eu não vou mais impedir que você dê vazão àquilo que você deseja.
pode pôr para fora. Eu não vou impedir. Eu não vou lutar com você. Essa foi a ação de Deus, diz Paulo, com o ser humano. Deus entregou o homem à concupiscência do seu próprio coração. Meu Deus. Entregou o homem à imundícia, às aberrações. Diz Paulo, para desonrarem o seu corpo entre si. Isso aparece até como definição do que era a própria imundícia. É essa entrega. Deus entregou tais homens a essa retribuição terrível em nível moral. E por causa dessa ação de Deus, a gente precisa pensar em três coisas. Primeiro, essa entrega de Deus não originou a condição degradada moral do homem. O homem foi entregue a uma condição já existente no seu coração. Deus apenas impediu que o homem concretizasse os seus anseios. 2. Há uma lei natural de consequências que opera a partir do pecado. Se o Espírito Santo é resistido, o pecado se agrava, se intensifica. E ele terá retribuição, que é o próprio ausentamento de Deus, para que o homem possa intensificar o seu desejo pecaminoso. E em terceiro lugar, essa entrega da qual Paulo fala, essa entrega que Deus fez do homem ao pecado, ao desejo pecaminoso do seu próprio coração, isso não pode ser reduzido a uma noção de que Deus parou simplesmente de interferir nas consequências das escolhas do homem. Não. Deus ativamente remove os obstáculos. Exemplo. Você quer ir lá para aquele lugar para a prática do pecado? Exemplo, você quer ir lá para aquele lugar para a prática do pecado? Já fiz você ter problema de saúde para não ir? Já fiz com que veículo teu não tivesse combustível, furasse pneu para você não ir? Mas você quer ir. Eu vou deixar. Você vai poder pôr o combustível. Você vai poder ir para aquele lugar para pecar. O combustível, diga-se de passagem, quem provê é Deus. Aliás, Deus é o provedor de tudo. Você vai pôr o combustível. Para quê? Para pecar. Porque é isso que você deseja. Meu Deus. Deus não está apenas abandonando os homens quando eles pecam. Não é isso. Deus os está punindo. A obstinação atrai a ira divina. É isso que Paulo está dizendo. O homem vai enveredar por um caminho de tragédia, por uma situação trágica, porque Deus respeitará o seu livre. Deus não abrirá mão disso. Por causa disso, os apóstolos dizem repetidamente isto, né? Que não seja achado em nenhum de nós um coração perverso. Que não seja encontrado em nenhum de nós um coração apóstolos repetidamente dizem isso. Que não haja isso em nós. Aleluia. Deus entrega aos homens aquilo que é totalmente estranho e subversivo em relação à própria boa vontade de Deus para o homem.
O desprazer divino se expressa no fato de que Deus entrega o homem ao cultivo das concupiscências do seu próprio coração, de modo que o homem colha para si mesmo juízo. Estamos falando de um Deus que respeita a vontade. Mas se qualquer homem, porque eu sei que isso é um ensino paulino, uma fala paulina que realmente é perturbadora. Aliás, há muitos anos ensinei isso na classe de doutrina, sempre quando abordo esse aspecto da doutrina paulina, isso é absolutamente perturbador, a entrega que Deus faz do homem à sua própria iniquidade. Sei que esse é um ensino perturbador, já há muitos anos sei disso. Entretanto, a Bíblia deixa claro que no exato momento em que o homem parar de fazer guerra ao Espírito de Deus, porque o Espírito Santo incomoda o homem chamando para o caminho de retidão, Deus acolherá esse homem. Como fez com o ladrão na cruz, o criminoso. No exato momento em que Deus disser, que o homem disser, eu paro de lutar contigo, Senhor. Eu paro. Interrompo aqui meu caminho de loucura. Chega. Verso final desta noite. Verso 25. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Paulo aqui volta ao verso 23, né? Ele volta à ideia do verso 23. Para revelar 3 coisas. O caráter grave da ofensa, não dar a Deus o lugar que a Ele é devido. Reafirmando então a base sobre a qual repousam as penalidades judiciais divinas. E Paulo vai clamar pela bem-aventurança divina. Exaltar essa bem-aventurança. Paulo inicia o verso 25 expressando por isso. Dizendo o seguinte, olha, essas pessoas, os seres humanos, esses que mudaram a verdade de Deus em mentira, esses que mereceram, portanto, o abandono aos seus próprios desejos pecaminosos, foram entregues por Deus a isso. Por causa disso, esses seres humanos passaram a adorar objetos e seres criados em lugar do Criador. Paulo fala sobre a verdade de Deus que foi trocada pela mentira. Paulo pode estar falando aqui de 3 coisas. A verdade de Deus, como verdade que Deus tornou conhecida e que pertence a Ele. A verdade de Deus como sendo o próprio Deus. E a verdade acerca de Deus. Mas pelo contexto, é mais aceitável pensarmos que Paulo está falando da extrema iniquidade de trocar a verdade da qual já tinham conhecimento por aquilo que a contradizia, isto é, a mentira. Então, a antítese entre verdade e mentira é esta. Os seres humanos receberam a revelação por meio da criação, rejeitaram essa revelação e colocaram, em lugar de se remeterem a Deus por meio das coisas visíveis, colocaram coisas visíveis no lugar do Deus invisível. Preferiram ficar só nesta dimensão mesmo, não serem lançados à dimensão do divino. Inventaram deuses. Em lugar do Criador. Esse termo, em lugar de, também poderia ser traduzido como acima do Criador. Mas, evidentemente, quando qualquer coisa, os tradutores estão corretos, quando qualquer coisa é posta acima do Criador, acabou a adoração verdadeira. Algo foi posto, então, em lugar do Criador. Quando Paulo encerra dizendo, o qual é bendito eternamente, amém, Paulo está vivendo o impulso de adorador. É o final, preste atenção. Paulo falou sobre a degradação humana,
Paulo falou sobre a retirada no coração do homem, de Deus do seu trono, do seu lugar exclusivo, digno de todo louvor, de toda adoração. Ao dizer essas coisas, o espírito de Paulo está se revolvendo. Ele está incomodado com isso. E ele tem um impulso espontâneo. Ele está falando do seu Criador, do seu Deus. E ele reage à desonra que ele mesmo descreveu nos textos, nos versos anteriores. Então Paulo irrompe e diz: bendito seja Deus para sempre. Glória a Deus. Deus é bendito para sempre, amém. Paulo afirma que a bem-aventurança, a bênção permanente, todo bem pertence a Deus, independente da maldade humana, independente do desvio humano. A desonra que os homens promoveram em nada muda o fato de que Deus é bom, generoso, fonte de todo bem para sempre. Amém. Deus é bendito, diz Paulo. Deus é bendito. E ele mesmo encerra dando um amém. Ele mesmo reafirma o que falou. Ele diz: a Deus a glória. Amém e amém, assim seja para sempre. Que nenhum ser humano, ao ter contato com a criação, seja duro como rocha. Esse é o pensamento que povoa o coração de Paulo agora. Que nenhum ser humano, ao receber a comida na mesa, ao ver a chuva caindo sobre a terra, necessária para que tenhamos o alimento, ao sentir o calor do sol e a brisa suave, ao ouvir o canto dos pássaros, ao receber o seio da mãe, o colo do pai, nenhum ser humano ciente destas coisas, diz Paulo, deixe de adorar a Deus. Adore. Seja agradecido. Deus é bendito eternamente. Deus é maravilhoso para sempre. Por favor, fique de pé no seu lugar.